Uma fina camada de neblina matinal paira sobre um recife de corais afiado, quase invisível, sob a água turva do Oceano Índico. Não há o barulho de motores de barcos de pesca ou o zumbido insistente de drones de turismo. O som dominante é a cadência das ondas quebrando contra a barreira natural que cerca North Sentinel Island. Dentro dessa barreira, o isolamento não é apenas um termo geográfico, é uma norma biológica e cultural aplicada rigorosamente há milhares de anos. Enquanto o mundo exterior, em 2026, lida com o imediatismo da informação digital, os habitantes desta ilha do arquipélago das Andamão mantêm um modo de vida cujas raízes remontam ao Paleolítico, com um distanciamento absoluto de qualquer tentativa de assimilação externa. A estrutura desse isolamento é mantida não apenas pela resistência física dos nativos, mas por um entendimento tácito da fragilidade imunológica de um povo que, se exposto a patógenos comuns aos continentes, poderia entrar em colapso populacional em poucas semanas. A proteção legal que envolve esse território é um dos exemplos mais extremos de preservação antropológica no globo, estabelecida por sucessivos governos e mantida pela vigilância da Guarda Costeira Indiana. Qualquer embarcação que se aproxime além de uma zona de exclusão náutica de vários quilômetros enfrenta o risco imediato de represália, manifestada quase sempre por flechas lançadas com precisão letal. Para quem acompanha investigações sobre zonas proibidas do planeta, é fácil entender por que o interesse no local permanece no topo das listas de curiosidades. E se você é novo por aqui, vale se inscrever agora, o link está fixado aí abaixo, para garantir que o algoritmo entregue as próximas atualizações desta análise profunda sobre lugares de acesso restrito. Esse tipo de conteúdo é feito justamente para quem valoriza investigações que vão além da superfície, e a sua inscrição ajuda a manter o canal independente na exploração de temas complexos como este. O funcionamento da cultura sentinelesa é regido por uma lógica de autossuficiência que desafia as premissas da economia moderna, baseada em trocas. Eles não dependem de mercados, não utilizam moeda e não possuem um sistema centralizado de governo como conhecemos no continente. A vida é organizada em torno da coleta de recursos naturais. O uso estratégico de madeira para arcos e lanças, a pesca artesanal dentro da laguna protegida e a dependência cíclica do que a floresta densa oferece. Estudos antropológicos clássicos sugerem que a estrutura social é baseada em pequenos bandos familiares ou grupos de sobrevivência que ocupam áreas específicas da ilha, evitando a superexploração de uma única zona para manter o equilíbrio do ecossistema. Esse modelo de organização descentralizada é, em essência, o segredo da longevidade da cultura deles, em um mundo que globalmente tende à padronização comportamental. A percepção externa sobre a ilha em 2026 mudou significativamente em comparação ao final do século passado, migrando de uma curiosidade sobre tribos perdidas para uma questão de ética de conservação humana. Antropólogos debatem se o isolamento dos sentineleses é um processo voluntário ininterrupto ou uma resposta traumática a incursões coloniais que ocorreram em séculos passados, quando expedições britânicas tentaram o contato à força, frequentemente resultando em mortes e na introdução de doenças. Quem já se aprofundou na história colonial das Ilhas Andamão sabe que o trauma do contato foi uma constante na região, o que confere um peso imenso à decisão atual de manter a ilha hermeticamente fechada. Se você tem acompanhado esse debate sobre o direito dos povos isolados e valoriza o fato de o conteúdo não recorrer a clichês, considere deixar o like aqui embaixo. Isso ajuda a filtrar os conteúdos de relevância e fortalecer a nossa comunidade de investigação. Tecnicamente, o sucesso da resistência sentinelesa se baseia em um território que é, por natureza, um forte.
O recife de coral que circula a ilha é um dos maiores inibidores naturais de navegação de grande porte, impedindo que navios modernos se aproximem o suficiente para um desembarque seguro. É uma muralha líquida que impõe a necessidade de canoas de fundo raso, feitas sob medida para o ambiente e que exige um conhecimento profundo das correntes locais que apenas quem ali vive possui. Para um estrangeiro, a tentativa de entrar na ilha é um exercício de risco contínuo, não apenas por causa da hostilidade defensiva dos nativos, mas pela própria geografia do terreno, que pune qualquer erro de navegação com a destruição do casco contra as pedras submersas. Muitos entusiastas de exploração geográfica costumam perguntar se a tecnologia de satélite de alta resolução de 2026 desvendou os segredos de North Sentinel Island, e a resposta curta é que, embora possamos ver a copa das árvores, a estrutura social interna permanece invisível. Essa invisibilidade é o que alimenta o mistério que perdura. Mas o que realmente nos conta sobre o funcionamento cultural do grupo são os vestígios descartados nas praias após ciclones ou eventos climáticos extremos. Em décadas passadas, restos de naufrágios ou carga metálica proveniente de navios que bateram nos recifes foram integrados à cultura material sentinelesa. O metal foi derretido ou forjado em pontas de flechas, criando um sincretismo tecnológico fascinante onde a cultura da Idade da Pedra se encontra com o descarte da era industrial. É um detalhe pouco discutido, mas que revela uma capacidade de adaptação que muitas vezes é ignorada por quem vê a cultura deles apenas como estática. Eles não são uma amostra parada no tempo. Eles são um grupo humano que seleciona ativamente quais elementos externos valem a pena incorporar à sua sobrevivência, rejeitando tudo o que for visto como uma ameaça à integridade do grupo ou ao seu equilíbrio de poder. É preciso entender que a cultura deles não opera através da acumulação de bens, que é o motor do nosso consumo cotidiano. Num ambiente onde o excedente não pode ser armazenado por longos períodos sem se deteriorar, a riqueza é medida pela capacidade de fornecer ao grupo a destreza no arco, o conhecimento dos ciclos das marés e a habilidade na leitura dos sinais da mata. Quando pensamos sobre a escala de valores de uma sociedade assim, somos forçados a comparar com a nossa própria dependência de fluxos constantes de recursos. É uma lição de contraste. Enquanto o nosso mundo é definido pelo mais, o deles é definido pelo suficiente. Esse é o tipo de reflexão que exige tempo de maturação, e quem valoriza esse mergulho analítico precisa estar inscrito no canal. Use o link fixado para não perder os desdobramentos de futuras investigações sobre zonas de exclusão que impactam nosso pensamento geopolítico atual. Um dos pontos mais críticos nas discussões de 2026 sobre a preservação de North Sentinel Island envolve a soberania da própria população frente às pretensões de exploração científica ou turística de luxo que ainda florescem em fóruns digitais obscuros. Existe uma corrente de pensamento que defende a realização de contatos monitorados, alegando que o conhecimento antropológico ganho seria inestimável para a história da humanidade. No entanto, o contra-argumento técnico, apoiado por organizações globais de defesa de povos indígenas, é irrefutável. Qualquer micro-organismo, uma simples gripe ou bactéria inofensiva para um corpo com histórico imunológico moderno, seria o equivalente a uma arma biológica catastrófica para uma população sem anticorpos específicos. A proteção pela distância é hoje o único protocolo aceitável sob o ponto de vista bioético, e qualquer violação dessa barreira é vista pelo meio científico não como exploração, mas como negligência criminosa. Considerando o panorama atual, a ilha funciona como uma reserva de autonomia radical.
Eles não pediram para ser protegidos da forma como o governo indiano impõe, nem assinaram tratados de não interferência. Eles simplesmente agiram como guardiões da sua própria integridade física desde o primeiro momento do contato, lá atrás, na época colonial. Essa atitude de autodeterminação não é uma característica de isolacionismo passivo, mas uma prática contínua de soberania. Para um observador externo, entender North Sentinel Island exige despir-se da vontade de intervir ou ajudar nos termos da civilização ocidental. A cultura dele sobreviveu justamente porque não procurou abrigo nas instituições externas. É, talvez, o exemplo mais puramente humano de resistência contra a homogeneização cultural que devorou quase todo o resto do planeta ao longo dos últimos 200 anos. Muitos se questionam se, com a evolução das técnicas de vigilância remota em 2026, seria possível monitorar a saúde ou a demografia da população sem nenhum tipo de intrusão física. A tecnologia de drones silenciosos e sensores térmicos de longa distância existe, mas o consenso moral dentro das instituições de proteção ambiental e antropológica é que a própria vigilância constante viola a soberania desse povo. Existe, portanto, um vácuo de informação que precisa ser respeitado. Se você percebe como a tecnologia, ao invés de abrir portas, às vezes deve ser usada para manter fechaduras trancadas em nome da proteção humana, você entende a importância do tipo de canal que debate esses limites sem sensacionalismo. A inscrição é um gesto de apoio importante para quem entende que a exploração do mundo deve respeitar o direito de silêncio de quem deseja ser deixado em paz. A questão do que acontece quando o regime das monções muda o comportamento das correntes marítimas é outro fator que dita a vida na ilha. Durante o período de chuvas intensas e mares revoltos, as atividades de pesca nas bordas dos recifes diminuem drasticamente, forçando o grupo a recuar para o interior da floresta e para as áreas de coleta de raízes e frutas tropicais. É um ritmo sazonal que está impresso nos seus hábitos diários. Se um observador pudesse visualizar a rotina anual de um sentineleso, veria um ciclo de expansão e contração de território perfeitamente espelhado na energia térmica que o oceano entrega à costa. É a natureza ditando o ritmo da cultura, uma simbiose que parece ter sido perdida nas cidades, onde o clima é apenas um detalhe monitorado pelo ar-condicionado. Ninguém lá se preocupa com o boletim meteorológico global. Eles leem o ar, a cor da água e o comportamento das aves marinhas. É vital notar, contudo, que essa estabilidade pode ser uma ilusão se considerarmos as mudanças climáticas que afetam o nível do mar em toda a região das Ilhas Andamão. O aumento da salinidade do solo em áreas costeiras e a alteração dos padrões migratórios dos peixes que eles caçam são ameaças invisíveis, porém constantes. O isolamento, embora proteja contra patógenos e influências culturais, não protege contra os efeitos colaterais da industrialização globalizada que ocorre a milhares de quilômetros de distância. Esse ponto é central para a discussão de 2026. Até que ponto uma cultura isolada pode ser considerada independente se as forças globais alteram o substrato físico de sua sobrevivência? É uma provocação que exige mais do que um olhar geográfico, exige uma análise sistêmica da nossa interdependência planetária. Esse é o tipo de nuance que, se você acompanha o canal, já está acostumado a ver desenrolada e é por isso que sua inscrição tem valor. Ela sinaliza para o sistema que esse nível de aprofundamento é o que deve ser priorizado. Outro detalhe fascinante reside na fabricação das ferramentas. A arqueologia da região, baseada no estudo de outras ilhas próximas com grupos isolados,
Sugere que as técnicas de lascamento de pedra e o uso de fibras vegetais atingiram um nível de refinamento que seria difícil reproduzir em laboratório hoje. A elasticidade dos arcos, feitos de madeira de floresta úmida com uma curvatura específica, não é algo casual. É o produto de séculos de refinamento técnico transmitido verbalmente. Não existem plantas, não existem manuais. Tudo vive na memória coletiva dos que detêm o conhecimento. Isso levanta um loop aberto na nossa investigação. Será que existe um sistema de escrita oculto ou uma linguagem mnemônica complexa que ainda não conseguimos decifrar, mesmo com toda a tecnologia analítica disponível? O que sabemos sobre eles é, na verdade, uma fração ínfima, filtrada pelo que conseguimos observar de longe ou pelo que historiadores do século XIX registraram antes de serem repelidos. A história das tentativas de contato forçado do passado é a lente através da qual interpretamos os sinais de 2026. Em 1967, o governo indiano enviou expedições com o intuito de estabelecer amizade, deixando presentes como utensílios de metal e cocos nas praias. Durante anos, essa diplomacia dos presentes parecia estar funcionando, com os nativos se aproximando de forma vacilante nas praias, apenas para depois recuarem para a mata. O que eles estavam fazendo? Analisando? Testando a intenção? É provável que, para eles, esses presentes fossem elementos estranhos e potencialmente tóxicos, introduzindo elementos metálicos que alteravam seu ambiente natural. A decisão de parar de aceitar tais agrados não foi apenas um sinal de hostilidade, mas um ato de soberania sobre o que entra em sua sociedade. Eles escolheram deliberadamente permanecer em seus próprios termos. Este histórico de encontros breves e brutais definiu a política de olhar, mas não tocar, que rege as visitas à ilha hoje. É um curioso exercício de contenção para a curiosidade humana. Somos impelidos a explorar, a catalogar, a salvar ou educar, mas North Sentinel Island exige o exercício da autonegação. Talvez seja esse o maior desafio da vida real na ilha. Não é o desafio que os sentineleses enfrentam, pois a vida deles segue o ritmo deles, mas o desafio que nós, espectadores da modernidade, enfrentamos ao olhar para lá e perceber que há algo que simplesmente não temos o direito de possuir, conhecer ou transformar. O mistério, portanto, é menos sobre eles e muito mais sobre a nossa incapacidade de aceitar a existência de algo que escapa ao nosso controle operacional e digital. Se esse tipo de reflexão, que cruza a antropologia com o comportamento moderno, faz sentido para você, a inscrição é o caminho para continuarmos essa trilha de investigação nos próximos vídeos, sempre focados em entender esses pontos cegos do mundo contemporâneo. É importante ressaltar que, à medida que a tecnologia avança para 2026, a pressão sobre o governo da Índia tende a crescer em relação ao gerenciamento dessas zonas. Existe um lobby constante, frequentemente financiado por grupos com interesses científicos ou de entretenimento, que questiona a ética de permitir que uma cultura permaneça isolada enquanto o mundo sofre com crises alimentares e desastres climáticos. Mas a posição oficial, por enquanto, permanece inabalável. A ilha é um dos poucos lugares onde a autonomia cultural nunca foi perdida para o projeto colonial ou para o projeto globalizante moderno. O custo dessa manutenção é a vigilância constante, um gasto logístico que para muitos contribuintes indianos pode parecer desproporcional. Porém, para os historiadores e antropólogos, é o preço de manter o último laboratório natural de resiliência humana. É uma escolha política que ecoa o valor que uma sociedade dá ao desconhecido versus o valor que dá ao controle sobre ele. A estrutura de governo local nas Ilhas Andamão mais próximas, como a ilha vizinha de South Andaman, tem que lidar com as consequências dessa vigilância de perto.
Os pescadores locais, que navegam nas águas ao redor da área de exclusão, guardam as histórias de rádio mais ricas sobre a proibição, funcionando como uma barreira humana involuntária entre o turismo aventureiro e a tribo. Eles são, muitas vezes, a fonte de informações não oficiais sobre qualquer mudança nos padrões de comportamento dos sentineleses, observados à distância. Existe uma hierarquia informal de informações que circula nos portos locais, separada das notas oficiais do governo, onde se conta sobre fogueiras avistadas de madrugada e padrões de movimento que podem indicar eventos sociais na ilha. Para quem busca entender a dinâmica entre o mundo próximo e o mundo proibido, essa camada de informação dos pescadores locais é fundamental, revelando que a barreira ao isolamento nunca é perfeita ou hermética, mas sim uma rede de tensões constantes entre a curiosidade, a lei e o risco. Essa rede de pescadores que atua como sentinela silenciosa nos revela um aspecto da cultura sentinelesa que pouco se discute fora dos gabinetes acadêmicos. A vigilância não é apenas um movimento do Estado indiano em direção à ilha, mas também uma percepção constante que vem de dentro para fora. Os sentineleses não são personagens passivos aguardando o contato. Eles são observadores astutos do horizonte. Ao longo das décadas, o monitoramento por telescópios, binóculos e drones, quando permitidos por protocolos de pesquisa, demonstrou que a tribo possui uma consciência aguçada de quem cruza a linha invisível que delimita seu território. Cada vez que uma embarcação de patrulha se aproxima além do limite seguro, a resposta é imediata, sonora e hostil. Essa prontidão de defesa é, em si, um pilar da cultura que se manteve intacta. É uma cultura forjada no reflexo instantâneo de proteger o que é seu. Se você tem interesse em compreender por que o isolamento se tornou uma estratégia de sobrevivência tão eficaz ao longo dos séculos, considere se inscrever, pois este canal destrincha em detalhes como grupos humanos desenvolvem defesas contra a interferência externa. O link para se juntar a esta investigação profunda está na descrição e nos primeiros comentários. Uma oportunidade de não perder o aprofundamento das próximas partes desta série. Considerar a tecnologia aplicada pelos sentineleses é um exercício de humildade técnica. Enquanto o mundo moderno depende de redes digitais e transações globais, eles dominam a metalurgia básica de sobrevivência, aproveitando os destroços de navios que, ao longo de séculos, acabaram encalhando nos recifes de coral perigosos daquela costa. Pense no metal como um tesouro caído do céu. O ferro de cascos de cargueiros naufragados é transformado em pontas de flecha e facas, convertendo o desastre alheio em uma ferramenta de precisão local. Esse processo não é acidental. Existe um padrão de coleta e refinamento que mostra um entendimento prático sobre as propriedades dos materiais trazidos pelo mar. Eles não apenas sobrevivem do que a ilha oferece, mas adaptam o progresso externo para seus próprios fins, mantendo, no entanto, a estrutura social inalterada. Esse é um contraste fascinante que quase ninguém comenta. A tecnologia deles não é arcaica por escolha de ignorância, mas por seleção cultural. A tecnologia estrangeira que chega até eles e, por vezes, é assimilada no formato de lâminas, não altera a forma como se organizam internamente para caçar ou para construir abrigos de palha e bambu que protegem contra as monções. Imagine por um momento um observador que desembarcasse na ilha sem ser visto. Ele não encontraria um cenário de escassez, mas de um gerenciamento preciso de recursos. A dieta baseada em frutas locais, raízes, pequenos animais e principalmente a oferta generosa do oceano é colhida com uma sazonalidade que revela conhecimento astronômico e ecológico profundo.
Eles sabem exatamente quando a maré vai recuar para expor crustáceos e quando a mata vai fornecer o melhor fruto. Essa harmonia, longe de ser bucólica, é fruto de uma disciplina grupal rígida. A autonomia cultural exige consenso. E o consenso é alcançado através de uma vida coletiva intensa, onde o papel de cada indivíduo é definido por normas que, embora invisíveis para nós, são inegociáveis para eles. Quem acompanha a complexidade desses sistemas sabe que a inscrição no canal é o melhor caminho para não perder as atualizações dessa série sobre sociedades isoladas, algo que o algoritmo muitas vezes oculta de quem não demonstra interesse ativo. O link está logo abaixo. A pergunta que surge, contudo, é se esse isolamento poderá resistir à pressão das próximas gerações. O crescimento populacional, embora controlado pela própria natureza da ilha, coloca desafios de espaço e de recursos. Até que ponto o equilíbrio pode ser mantido antes que a necessidade de expandir a exploração de território crie novos conflitos? O fato é que a história humana é movida por desequilíbrios, e manter um sistema estático, mesmo que altamente adaptável, é uma corrida contra a entropia do mundo exterior. Eles não têm acesso ao que chamamos de justiça internacional, mas possuem um sistema de resolução de conflitos interno que sobreviveu a séculos de isolamento. Quando analisamos os raros momentos de contato amigável registrados em relatórios oficiais do século passado, percebemos que a comunicação deles não era feita por palavras complexas, mas por gestos, sons e pela oferta simbólica de presentes que muitas vezes eram devolvidos ou ignorados logo após a partida dos visitantes. É um código de conduta que diz: reconhecemos que vocês estão aqui, mas não convidamos para a permanência. Esse desinteresse em integrar-se ao mercado global ou à cultura indiana moderna não é, como alguns sugerem, uma falta de inteligência, é uma política de exclusividade. Se você valoriza esse olhar antropológico e sente que a compreensão dessas dinâmicas amplia nossa percepção sobre o que significa ser humano, o seu like ajuda a levar essa discussão para outras pessoas que também buscam profundidade em um mar de conteúdos superficiais. A neutralidade deste canal garante que possamos analisar North Sentinel sem o peso de ideologias impostas, focando apenas no mecanismo de sobrevivência que eles representam. A cada dia, as margens desse isolamento se tornam mais estreitas. Pense nos satélites espiões que mapeiam cada metro quadrado da ilha, ou nos aviões que sobrevoam a área durante rotas comerciais. Eles não estão isolados visualmente, apenas protegidos por um esforço legal e uma disposição física de não interferência. Curiosamente, a própria proibição do governo acaba criando em torno da ilha uma aura de misticismo que atrai exatamente o perfil de visitante mais indesejado, o aventureiro de redes sociais. Esse inimigo comum, a ignorância que coloca em risco a saúde de ambos os lados, é o que exige cada vez mais rigor na vigilância. A biologia é uma variável que não podemos ignorar. Qualquer contato não controlado poderia introduzir patógenos para os quais a tribo não tem defesa imunológica, o que transformaria, da noite para o dia, um encontro de exploração em uma tragédia sanitária de proporções irreparáveis. Daí a importância de tratarmos esse assunto com a seriedade que um arquivo confidencial exigiria. Se você quer ser um dos primeiros a entender as nuances do que pode acontecer em cenários futuros de contato e por que a ciência insiste tanto na manutenção da distância, inscreva-se agora, pois o link para o canal garante sua atualização constante. Não deixe de conferir os outros vídeos onde exploramos passo a passo o efeito de culturas isoladas em diferentes partes do globo. O seu comentário abaixo, refletindo sobre o que foi dito até aqui, ajuda o YouTube a entender que este tema é relevante para pessoas com pensamento crítico. Vamos continuar essa análise no próximo bloco.
mergulhando nas implicações legais dessas fronteiras que não aparecem no mapa, mas que são as mais concretas de todo o continente. A fronteira legal que contorna a Ilha Sentinela do Norte não possui cercas de arame farpado ou postos de controle armados visíveis do mar aberto. Mesmo assim, ela funciona como uma muralha invisível, imposta por uma zona de exclusão que engloba 5 milhas náuticas a partir da linha da costa. O motivo para essa rigidez reside numa realidade biológica que é, ao mesmo tempo, simples e aterrorizante. Imagine uma população que viveu milênios sem encontrar antígenos externos comuns ao resto do mundo. Para um habitante dessa ilha, um resfriado corriqueiro, que para nós é apenas um dia de indisposição, pode se transformar num patógeno devastador. Não se trata de uma fatalidade, mas de uma questão de exposição. Enquanto grande parte da humanidade desenvolveu uma biblioteca de imunidades ao longo de milênios de comércio e migração, o povo daquela terra permanece num estado biológico que poderíamos chamar de pré-moderno, num sentido estritamente médico. Essa vulnerabilidade é a razão primordial que torna o debate sobre o contato não apenas um tabu, mas uma imperatividade ética global. Se o contato for mantido, a preservação exige que ignoremos o instinto de curiosidade. A ciência prefere o desconhecido à possibilidade de extinção. Esse é o ponto onde o contraste se torna mais forte. A era tecnológica deseja mapear, conectar e entender cada centímetro da superfície terrestre. Mas a única forma de garantir a existência dos sentineleses é justamente negando a tecnologia a eles. É uma espécie de paradoxo que nos obriga a olhar para a nossa própria necessidade de descoberta e perguntá-la: o que buscamos, afinal? Quem entende a seriedade dessa balança entre o direito deles ao isolamento e a nossa ânsia por exploração, sabe exatamente por que se inscrever neste canal é um passo necessário. Nossa proposta aqui é dissecar esses temas com a precisão que um documentário exige, mantendo você atualizado em cada nova perspectiva ética que surge. O link está logo aí abaixo para quem prefere acompanhar o debate de forma estruturada. Considere agora a dinâmica interna da ilha a partir de uma perspectiva antropológica. O comportamento dos sentineleses, registrado em curtos intervalos por observadores distantes, revela uma organização social resiliente o suficiente para sustentar a vida em um ecossistema limitado. Eles dominam o arco e a flecha com uma destreza que, longe de ser apenas uma ferramenta de guerra, representa a tecnologia central daquela cultura. É com esse instrumento que eles garantem a segurança do perímetro. Não tente romantizar isso como se fosse um reflexo de hostilidade inata. É apenas o reflexo do comportamento territorial de qualquer grupo humano em estado de autodefesa prolongada. Quando alguém ignora esses sinais, como tentam vez ou outra intrusos despreparados, a resposta da tribo é um sistema de sinalização claro que, na visão deles, comunica a preservação do seu modo de vida. Perceba que não estamos lidando com um vestígio estático do passado. A cultura deles continua evoluindo, ainda que sob os termos restritos de um ambiente que não permite a expansão desenfreada. A pesca de subsistência, a coleta e a fabricação de canoas esculpidas com a técnica de remo em águas rasas, tudo isso são adaptações refinadas ao longo de incontáveis gerações. Eles não estão esperando para serem encontrados. Eles não estão em uma pausa na história esperando a civilização os resgatar. Eles simplesmente continuam. O erro de percepção mais comum é tratar a ilha como um museu a céu aberto, quando, na verdade, ela é uma célula viva de autonomia humana. Quem compreende isso, deixa de ver a ilha como um problema a ser resolvido e passa a vê-la como um caso de estudo sobre limites.
Se você valoriza esse tipo de olhar crítico que foge das respostas prontas, o seu like agora faz muita diferença, indicando para o YouTube que conteúdos densos possuem, sim, uma audiência qualificada e atenta. A ausência de evidências de agricultura extensiva na ilha sugere um nível de especialização ecológica impressionante. Para sustentar a população sem degradar o ambiente, o equilíbrio entre a oferta natural e a extração deve ser preciso. Imagine, em termos hipotéticos, um sistema de gestão de recursos onde cada planta e animal possui um tempo certo de coleta e onde qualquer falha de interpretação climática pode impactar a segurança alimentar de um clã inteiro. Eles não possuem um sistema de registro escrito, mas possuem uma memória coletiva transmitida pela vivência, algo que a nossa sociedade perdeu na velocidade da informação digital. É fascinante notar como, em um mundo cada vez mais conectado por fios, cabos submarinos e redes invisíveis de dados, exista um ponto, um círculo minúsculo no Oceano Índico, onde a única conexão que importa é a do indivíduo com o território que ele pisa. Alguns especialistas sugerem que essa desconexão é, na verdade, a maior proteção que eles poderiam ter contra o colapso de uma economia global que, por definição, exclui os que não produzem capital. A ilha não opera sob essa moeda. E talvez seja isso que, no fundo, causa tanto incômodo nos observadores externos. O fato de existir bem aqui, sob os olhos de nossos satélites, um grupo que simplesmente recusa a premissa de que a evolução humana caminha necessariamente para o mesmo destino de consumo e estagnação ambiental que o nosso. Guarde essa reflexão, pois o próximo movimento da nossa análise vai tocar em como a tecnologia moderna, que tenta observar esses grupos sem tocá-los, acaba criando, sem querer, uma nova forma de vigilância que, por vezes, é mais invasiva do que o próprio contato físico. Quem acompanha essa série de investigação sabe que a profundidade aqui não é para todos, e é exatamente por isso que a sua inscrição é tão valiosa. Ela garante que você será avisado assim que o próximo capítulo da nossa exploração for ao ar. A vigilância remota mediada pelas lentes de satélites de alta resolução e sensores térmicos cria uma ilusão de domínio sobre o que permanece inacessível. Nós observamos, classificamos e teorizamos, mas a verdade é que nossa tecnologia apenas projeta nossas próprias expectativas sobre o vazio. Enquanto a ciência busca entender os mecanismos de sobrevivência dos sentineleses, como quem analisa um artefato em uma caixa de vidro, eles continuam vivendo um tempo que não se mede por relógios, mas pelos ciclos das marés e pelo comportamento do mar. Esse descompasso é a nossa maior lição. Aceitar que a história humana não é um trilho único que todos obrigatoriamente percorrem. Talvez a preservação absoluta daquele círculo de terra seja o espelho mais puro que temos hoje da nossa própria finitude, nos obrigando a questionar se a proteção que oferecemos é por causa deles ou por um medo profundo de encarar o que perdemos no caminho. O isolamento deles, por fim, é a prova final de que a autonomia ainda é possível longe das engrenagens do consumo que conhecemos. Se essa investigação mudou sua forma de olhar para os limites do mundo moderno, inscreva-se agora, pois o próximo episódio vai desvendar as implicações éticas de estudarmos culturas que ativamente rechaçam nossa existência. O link de inscrição está logo aí abaixo. Se você valoriza esse olhar sem atalhos, deixe seu like para que o sistema entenda que o conhecimento profundo ainda tem lugar. E na seção de comentários lance a pergunta: uma cultura que rejeita qualquer influência externa pode sobreviver para sempre em um planeta globalizado? Sua perspectiva completa o nosso debate.